O STF tornou inconstitucional a tese de legítima defesa da honra. Parece uma notícia do século passado, mas não. É de agora, 1º de agosto de 2023, quando começa o Agosto Lilás. E nós, aqui, vamos trazer para vocês, telespectadores e telespectadoras da TV Guanandi, um bate-papo sem filtro, com pessoas reais, num universo real, vivendo a realidade ali na ponta, onde todos os dias mulheres são mortas em algum lugar do país e média 55 boletins de ocorrência são registrados por violência doméstica aqui no nosso estado. Aqui comigo, nesse primeiro episódio da nossa série, nós vamos trazer uma psicóloga, uma advogada e uma jornalista. Nós vamos falar como é a realidade de quem trabalha dia a dia com as vítimas dessa violência que assola a nossa sociedade. Vem no Papo com a Onça. Isso aí, pessoal. Nós já estamos com as nossas convidadas. Aqui do meu lado, hoje, nós temos a Janice Andrade, advogada. Seja bem-vinda. A Márcia, que é psicóloga. Muito obrigada pela presença. Um prazer te conhecer. E a Grazi, né? Grazi, que é jornalista também, colega como eu. E aí eu vou pedir, né, para cada uma de vocês se apresentarem aí. Janice, e aí? Fala um pouquinho de você. Olá a todos e a todas. Meu nome é Janice Andrade, eu sou advogada. Eu me formei em 2011, estou advogando desde então. E a gente que faz um curso público, de alguma forma se sente na obrigação de contribuir para a nossa sociedade. Eu acho que a gente, como advogado, jornalista, psicóloga, nós temos também um dever social, né? Uma função social da nossa profissão. E desde então eu tenho dado assistência jurídica para mulheres que sofrem violência doméstica, tenho orientado mulheres em processos de divórcio, em processos de disputa de guarda, que infelizmente as mulheres hoje, ainda no Brasil, apesar de a gente ter protocolos do CNJ, protocolos internacional que para orientar os juízes em julgamento com perspectiva de gênero, as mulheres sofrem violência institucional diariamente em todos os tribunais do Brasil. Então, a gente tem que exercer a advocacia com função social, mas também eu exerço a advocacia com a perspectiva de gênero mesmo. Uhum. E você, Márcia, fala para nós um pouquinho sobre você. Olá, Lisiane, olá, colegas. Eu sou a Márcia Paulino, sou psicóloga, formada em 2006. Desde 2007 eu trabalho com as questões das mulheres. Trabalho com grupos de mulheres, trabalho com rodas de conversas, oficinas. E eu acredito muito que a gente vai conseguir transformar essa situação de subalternidade, de violência, de desigualdade que as mulheres vivem a partir de uma transformação cultural. Nós temos inúmeras legislações que versam sobre os direitos das mulheres, mas a gente ainda precisa discutir muito qual a origem dessa desigualdade, qual a origem dessa violência e como que as mulheres ainda hoje vivem numa condição de subalternidade nas relações afetivas, na família, no mundo do trabalho, e o que a gente precisa fazer para mudar isso, né? Na minha concepção, atuando aí há quase 20 anos nessa área, nós precisamos que as mulheres entendam que o lugar delas na sociedade, ela tem o mesmo direito de ocupar qualquer lugar que os homens sempre ocuparam, né? E precisa ser fortalecida para isso. E a gente precisa fazer um diálogo com os homens também, para que eles entendam que precisam compartilhar dos espaços, seja espaço doméstico, espaço de trabalho, espaço público, espaço da rua, espaço de lazer, da mesma forma, com respeito à dignidade
da mulher, né? Então acho que esse é a minha principal luta, assim, fazer com que as pessoas, mulheres principalmente e homens também, entendam que a sociedade só vai melhorar se a gente transformar o nosso paradigma, né, patriarcal, machista, e acho que essa é uma luta constante, né, uma luta diária. Eu tenho trabalhado aí há alguns anos para tentar fomentar, né, essa transformação que eu acredito que um dia vai acontecer. E Talvez não seja tão assim, rápido, né? mas vai acontecer. E quando a gente se reúne assim, é para isso mesmo, para trazer essa discussão. E você, Grazi? Meu nome é Graziela, eu sou formada em jornalismo desde 2019 e eu tô nessa parte em que recebe essas notícias e que trabalha nessas notícias para passar ao público de uma maneira que cause um impacto social, para trazer essa melhoria, para trazer essa revolta dessas pessoas e mostrar assim, até quando a gente, mulher, a gente mãe, a gente filha, a gente qualquer esfera de poder feminino, estaremos submetidas a passar por esse tipo de violência. Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja em qualquer lugar. Até quando nós seremos sujeitadas a passar por isso, né? Então eu me coloco a essa discussão como mulher preta, que luta pelos seus direitos e que está à margem ali da sociedade um pouco mais do que os outros, né? Coloco assim aquela discussão. Hoje eu estou podendo sair da minha casa, contribuir com algumas situações, buscar os meus direitos, lutar pela minha vida. Mas até quando eu vou estar podendo fazer isso? Até quando eu estarei nesse direito sem que um homem venha e me impeça de lutar? Sem que um homem venha e me impeça de falar? Sem que um homem venha e enxergue que a minha vida seja menor do que a dele e ele invada esse espaço. Então é esse lado que me revolta, é esse lado que eu coloco em todas as minhas matérias que eu escrevo jornalística em questão de violência contra a mulher, em questão de feminicídio, é o até quando estaremos sujeitos a isso. E nesse mesmo caminho, eu vou começar fazendo uma pergunta para você, Márcia. A gente sabe que a violência impacta muito, né? Mas aí a gente tem algumas ações também, tem o próprio Agosto Lilás, né, que é importante essa discussão. É uma discussão muito nova ainda, que sempre foi muito tabu. Mas eu queria saber o seguinte, qual o impacto da violência psicológica, ou da violência doméstica para uma menina, para os meninos, né, dentro de casa? É diferente? E também, assim, se você pudesse falar, quais são os impactos que campanhas como essa do Agosto Lilás, as campanhas de violência contra a mulher no 8 de março, também no mês de março, elas causam nas pessoas? Dá resultado? Olha, o que eu percebo na minha prática é que as campanhas, elas são muito importantes porque são um momento em que a sociedade está assim, mais sensível a refletir sobre a causa, né? Então, o Agosto Lilás, por mais que a gente tenha aí inúmeras dificuldades, né, relacionadas inclusive aos serviços, mas a gente tem um momento em que a sociedade está, assim, mais aberta ao diálogo e a receber informações sobre. Em alguns momentos, a gente observa que até o número de denúncias e a procura das mulheres por alguns serviços aumenta nesses períodos de março, períodos de agosto, então aumenta a procura das mulheres. E se a gente for lembrar na história, né, da luta das mulheres, nós tivemos um momento histórico muito importante no Brasil, que foi aí os finais da década de 70, início da década de 80, a grande campanha que as mulheres fizeram em torno do caso da Ângela Diniz, né, que é Quem Ama Não Mata. Então, foi determinante, inclusive, para questionar isso que você colocou no início, sobre a tese da legítima defesa da honra, que elas já discutiam lá, né, finais de década de 70, início da década de 80. Então, as campanhas são, sim, muito importantes, né, na minha concepção, tanto que a gente tem aí falado em todos os espaços, aproveitado esses espaços de mídia para isso. Com relação às crianças, elas são diretamente impactadas, e às vezes a gente escuta assim das mulheres, né, dos homens, que a criança não está sofrendo violência. Não, ele é um bom pai, ele não agride a criança, só agride a mulher.
Mas o que é ser um bom pai, né? Qual exemplo essa criança está tendo dentro de casa, né? Como é que ela está vivenciando emocionalmente o seu desenvolvimento a partir do relacionamento que ela está vivenciando. Para as meninas, um relacionamento abusivo dentro de casa, né? Um exemplo que ela observa, vivencia e cresce, né, nesse ambiente, pode significar a naturalização da violência dentro de um relacionamento amoroso. Então, quando ela vai se relacionar na sua vida adulta ou na própria adolescência começar, né, os relacionamentos afetivos, ela vai possivelmente entrar com essa formação de que é natural a violência. E que às vezes até a gente escuta as mulheres falando assim, eu te bato porque eu te amo, né? E a gente vê as pessoas falando isso para criança. Ainda tem isso, né? Como se bater fosse uma educar e fosse prova de amor também. Gostar, né? Então, assim, para as meninas pode significar a naturalização desse comportamento. Para os meninos também pode significar que eu vi meu pai fazendo isso, eu vi meu avô fazendo isso, eu vi pessoas da minha família fazendo isso, então é natural que o homem se comporte assim. É a questão do ciclo, né, da violência. Exatamente. E não é, né? Eu como psicóloga social tenho falado muito assim que não é uma competição entre homens e mulheres, né? Quando a gente está falando das violências que são praticadas contra as mulheres, a gente está falando de um sistema muito maior, né? A gente está falando de algo que é milenar, do controle, da subordinação das mulheres. É milenar isso. A gente faz muito pouco tempo que a gente tem uma legislação que proteja a mulher dessas situações, né, específicas. Então, é uma transformação cultural necessária, faz parte do cotidiano da maioria das pessoas, por mais que a gente, né, fale que já desenvolvemos muito, temos muitas legislações, né, mas faz parte do nosso dia a dia. Pequenas desigualdades, pequenos machismos que a gente vivencia, né, no nosso cotidiano e que influenciam, sim. E eu, como psicóloga, eu acredito na mudança, né? Eu acredito que tem meninos que eu conheço, inclusive, que dizem assim, olha, eu cresci vendo meu pai agredindo minha mãe, bebendo, chegando em casa bêbado, agredindo minha mãe. Eu nunca coloquei uma gota de álcool na boca, não que o álcool seja a causa da violência, né? Não é isso, mas é possível ressignificar, né, essas relações. Então, não tô falando algo que é determinista, quem presenciou vai reproduzir, né? Mas a tendência é que se reproduza. Mas eu acredito que, inclusive, as campanhas, elas favorecem, sim, a ressignificação, né? A possibilidade de mudança nessas relações de violência. A gente acaba reproduzindo aquilo que a gente A tendência é de vivencia, reproduzir, né? Posso complementar essa fala da Márcia? Essa questão de bom pai, de bateu em você, bateu na mãe e continua sendo um bom pai, a gente enfrenta muito no judiciário brasileiro. Juízes e juízas no Brasil, vamos deixar claro que mulheres também reproduzem o machismo estrutural. Sim. Elas falam para as vítimas de violência, ele te bateu, mas ele era um bom pai. Isso eu já ouvi em processos meus, que eu atuei, e já ouvi vídeos na internet aí de diversos casos em todo o Brasil. Ele bateu, mas ele é um excelente pai. Não é homem que bate na mãe, não é excelente pai. Homem que bate na mãe ensina seu filho a covardia, o desrespeito ao sexo feminino. Então, nunca, em nenhum momento, em nenhum lugar, o agressor é um bom pai. A gente tem que deixar isso claro. Em todos os lugares que eu vejo, ouço isso eu não deixo de falar. Que o agressor nunca será um bom pai. Não é um bom pai, ele é um agressor. Bom, a gente vai fazer um intervalinho rapidinho aqui. A Grazi já vai voltar para falar. Fica com a gente. E, ó, meninos, esse assunto é importante para vocês também, viu? Meninos, pai, avô, pessoal que está aí do outro lado da telinha, vem acompanhando com a gente. Bom, estamos de volta aqui no nosso bate-papo, um tema importante, o Agosto Lilás. Essa oportunidade aqui que a TV Guanandi está nos dando de debater
com pessoas que estão lá na ponta, lidando o dia a dia. Mulheres maravilhosas, eu quero agradecer já a presença de vocês aqui, de conhecer um pouquinho do que pensa cada uma, porque é importante a gente falar. Márcia falou no outro bloco algo muito importante. Esse não é um programa só para as mulheres assistirem. É um programa para a família assistir, para todos assistirem, porque a violência doméstica, ela acontece dentro de casa. Uma coisa que as pessoas discutem muito é de falar assim, tudo é Maria da Penha. Não, nem tudo, mas a violência doméstica é. E a gente tem que falar também da violência de gênero, porque acaba destruindo as famílias. Grazi, você, apesar de novinha, eu falo que é uma bebê porque 27 anos, né, Grazi? E aí, assim, você já trabalhou em vários ramos de atividade, você trabalha desde muito nova, a gente já conversou sobre isso, e também trabalha no jornalismo diário, certo? Eu queria saber de você, assim, qual o caso que mais te marcou e nesse dia a dia, como é lidar com temas mais delicados como o assédio e até mesmo o racismo? Porque a gente sabe que a mulher preta, ela sofre muito mais na ponta do que a mulher branca, a mulher rica. Como que é para você e o que mais te marcou? Eu trabalho geralmente com público. Desde que eu comecei a faculdade, eu sou inteirada com essa questão de público, de festa, de eventos. E, assim, um dos casos que eu lembro que tenha mais me deixado bem chateada e, assim, que não me tirou da cabeça foi um fato que eu passei dentro do próprio emprego que eu tinha numa instituição aqui. A pessoa, o colega de trabalho em si, ele era totalmente misógino. Misógino, racista, preconceituoso em todos os âmbitos que eu conseguia me enxergar e que todas as falas dele era assim, mas a pessoa chegou assim, assado, mas é que eu não tô falando dela em si, né? Não porque ela tem aquele cabelo, não porque ela tem aquele corpo, mas é que eu acho que não ficou legal naquela situação. Tipo, julgar roupa, julgar forma de ser. E, assim, a todo momento a questão era diminuir forma física, diminuir cabelo, diminuir cor. Já falaram do seu cabelo? Espécie, sim. Já tem gente que, assim, tipo, tem eventos que eu trabalho que fala assim, nossa, você é uma mulher tão bonita, você tem traço de pessoas brancas. É tão bonita, uma negra bonita, né? Você é uma negra bonita, você é uma negra bonita. Pessoas brancas. Já teve gente que falou assim pra mim, olha, você é uma mulher que todo homem quer ter. Aí você fica se perguntando, né? Eu já escutei isso até mesmo de parceiros. Você é a mulher que todo homem quer ter, você trabalha, você é independente, você não tem tempo para um relacionamento. E todo homem que quer ter uma relação extraconjugal quer ter uma mulher como você. Ah, tá. Ele queria para uma, né? Outro tipo de relação. Toda mulher, todo homem que quer ter um certo tipo de liberdade quer ter você por perto. Como se fosse um fetiche? Como se fosse tratar um fetiche. A mulher como um objeto. Como se fosse um fetiche você diminuir a mulher em toda a capacidade que ela tem. Porque você trabalha nisso? Mas o seu trabalho não é tão competente porque não faz tanta coisa pra você assim. Você precisa trabalhar em tantos lugares assim pra você ter uma renda? É um sinal de que o relacionamento pode ser abusivo? Olha, isso que a Grazi está falando é algo assim muito forte com relação aos modelos que a gente tem, né? Que tipo de mulher é respeitável nessa sociedade? Que tipo de mulher é para casar? Que tipo de mulher é para se divertir? Né? Então, o que ela está colocando é que pela sua cor, né? Pela sua raça, pelo seu fenótipo, historicamente, a gente tem a compreensão de que esse tipo de mulher é uma mulher que serve para diversão, que serve para servir, seja dentro de casa, né, a ama, a mucama, seja para servir sexualmente ao senhor e aos padrões, né, de sensualização que a gente tem na sociedade. Então, isso é terrível, assim. Agora, quando você fala, por exemplo, de sinais de relacionamentos abusivos, a gente ouve muito o início de um relacionamento abusivo, ele passa
por essa ideia de que você é uma rainha, de que você é linda, de que você é importante na minha vida. Eu comentava com você agora há pouco, antes do programa, o rápido envolvimento amoroso, né? As pessoas acham assim, eu encontrei o príncipe da minha vida e aí, de repente, eu passei a ser a princesa dessa pessoa. Então, rápido envolvimento amoroso é um dos sinais de que esse relacionamento pode vir a se tornar violento, pode vir a se tornar opressor. A pessoa pode se tornar um objeto para aquela outra pessoa, né? Quando se trata de uma mulher preta, isso é muito mais forte, né? Porque as mulheres pretas, historicamente, foram objetos, né, de satisfação de desejo. A gente tem aí o carnaval brasileiro, que mostra isso com muita né, evidência. Então, é um dos sinais, mas existem vários outros, assim, né, que a gente poderia mencionar. E no jornalismo do dia a dia, teve algum caso que você falou, nossa, essa vítima aqui, ela me marcou, que você estava falando do menininho, dos pais que matam. Questão dos infanticídios. Um caso que me marcou bastante, e nessa época eu era estagiária de um jornal local aqui. Todos os casos são marcantes, mas o caso dessa mulher em específico, eu lembro que ele gerou um burburinho e foi um caso esquecido, que veio junto, associado ao caso da Maiara Amaral, mas o nome dela era Maiara Rosbeck, não sei. Ela foi morta a tesouradas pelo ex-marido que tinha saído da prisão. E o ex-marido sumiu, tipo assim, ficou foragido, ligava para os jornais para falar a versão dele. E a questão que me chamou a atenção nesse caso era o seguinte: o fato dela ser uma garota de programa enquanto ele estava na cadeia. O fato da vítima, mas ela era uma garota de programa, se envolvia com o bandido, ela merecia. A justificativa, A né? justificativa. A gente vê isso muito nas defesas. A justificativa. Né? E, tipo assim, o fato dela ser quem justificava ela ter sido morta da maneira que ela foi, e o caso dela ser esquecido como uma vaga... é mais uma estatística. Que entrou na estatística. No entanto, que eu compartilhei a matéria, eu lembro que quando o caso dela saiu, e foi dando assim, os desdobramentos das matérias, que foram pouquíssimas comparados ao caso da Maiara Amaral, por conta da repercussão que deu, até repercussão nacional, eu coloquei assim no compartilhamento numa rede social minha. Infelizmente, é mais uma que entrou na estatística. É mais um caso que não ganhou uma repercussão nacional, mas, poxa vida, alguém já parou para pensar que ela tenha recebido esse agressor na casa dela por algum motivo? É igual a justificativa assim, a mulher que está ali apanhando todos os dias, ela apanha porque quer. Ela pode levantar da cadeira, ir na delegacia, denunciar, mas a pessoa não para pensar o que faz ela estar ali. A dependência emocional que a gente já falou, né? E assim, é preciso desqualificar a vítima, Sim. né, para justificar o fato dela ter sido morta. E, historicamente, a gente tem essa ideia de que a mulher é sempre culpada de tudo, né? A mulher é sempre responsável pela educação, ela é sempre responsável pelo casamento. Se o casamento não deu certo, é culpa dela, né? Então, a gente vê isso se o filho deu errado, nas a culpa instituições, é dela, exatamente. Dá errado, é culpa da mulher. Então, as instituições, inclusive o Poder Judiciário, reproduz isso, né? Precisa desqualificar a vítima para justificar, né, essas violências. Eu vou chamar aqui para vocês, até pegando esse gancho, sobre a questão de não cair no esquecimento, uma fala da Patrícia. A Patrícia é a mãe da Carol. A Carol, no dia 30 de abril, ela estava voltando do trabalho junto com um colega e ela foi morta pelo ex-namorado e junto com ela também foi morto um colega dela. Esse ex-namorado não aceitava o fim do relacionamento. Vou pedir para a nossa diretora colocar aí pra gente, por favor. Meu nome é Patrícia, eu sou mãe da Carolina. No dia 30 de abril, ela foi assassinada pelo ex-namorado. O ex que ele mesmo terminou o relacionamento com ela e tirou a vida da minha filha, uma menina brilhante,
A única coisa que a gente pede hoje é que a justiça seja feita de uma forma correta para que isso acabe. Porque o que a gente sente é que aconteceu e pronto, é só mais uma. Só que é só mais uma para eles. Pra gente ela era única e não vai ter outra igual. Eu não vou mais poder ter a minha filha, minha menina, a alegria dela, o amor e o carinho. Eu só queria que a justiça mudasse para que nenhuma outra menina mais sofra, nenhuma outra mãe sofra o que eu estou sofrendo hoje. Alguma coisa tem que mudar para que isso acabe. O tanto de outros casos que a gente vê. E aí, simplesmente um assassino vai, pega 10 anos só, depois ele sai, continua vivendo. E a gente, como que fica? E a minha filha, que não vai voltar mais, não vai poder mais viver, não vai mais poder realizar os sonhos dela. E eu não vou poder mais abraçar nem beijar. Bom, gente, esse foi um vídeo fortíssimo da Patrícia. Patrícia, um beijo para você, para o Luiz, para sua família. A Patrícia foi mãe solo, a Carol morreu 20 dias depois de se formar técnica de enfermagem, que era o sonho da vida dela, cuidar de pessoas. E aí, assim, Janice, eu vou trazer para você, até para a gente ir para a finalização do programa, essa pauta tão importante. Hoje, 100% dos casos de feminicídio no nosso estado são resolvidos, os assassinos estão presos. É um trabalho bem feito que a polícia faz, vai, realmente prende. Mas um dos pilares mais importantes para o combate à violência doméstica é a justiça. Você acha que funciona, que não vai ficar aquela sensação de injustiça como sente a mãe da Carol hoje? Para um pai e para uma mãe que perderam uma filha, ou perderam um ente querido, de uma forma, pelo machismo, né? Eu acho que nenhuma pena vai ser suficiente para ter a sensação de justiça. Porque 16 anos, 20 anos, 10 anos que esse cidadão passe na cadeia, não vai trazer a filha de volta. O Estado está de parabéns em resolver, solucionar, mas a gente precisa investir na prevenção. Nós temos que investir na prevenção para prevenir. A gente tem que incentivar as mulheres a denunciar, a gente tem que dar meios para essas mulheres que têm a dependência econômica dos agressores, que elas saiam, que elas se empoderem, que elas consigam sair desse ciclo de violência que tanto nós falamos, né? Que atinge tantas mulheres no nosso estado aqui, que a gente está quase beirando o primeiro lugar, né? Não adianta ter resolução 100% se a gente está em primeiro lugar, quase em primeiro lugar, só perdemos para Santa Catarina em casos de feminicídio, né? Então, alguma coisa tem que ser feita para prevenir. E outra coisa, eu sempre falo que a gente fala muito da violência doméstica, homem contra mulher, mas nós temos que falar da violência doméstica que acontece contra as crianças. A violência doméstica, como dizia Bell Hooks, a gente começa na educação não violenta daquela criança ali. Ensinar aquela criança que ela merece ser respeitada, ela merece ser amada sem agressão e ela merece ser criada num lar saudável para ela não agredir ninguém. Sim, que a mudança cultural ela é urgente, né? Não aceitar o fim do relacionamento é dizer eu não aceito o seu poder de escolha sobre a sua vida. Quando uma mulher é assassinada e a gente ouve foi assassinada porque ele não aceitava o fim do relacionamento, a gente está evidentemente mostrando que essa sociedade não permite que a mulher tome as decisões que afetam a sua própria vida. Isso é uma questão cultural de mudança urgente, porque mostra que ainda existe essa relação de posse, essa relação de controle, essa relação de dominação. Você vai ficar comigo enquanto eu quiser. Você não tem direito de escolher o momento em que você vai seguir sua vida e eu vou seguir a minha.
Né? Isso é algo assim que, para mim, nas questões de feminicídio, está diretamente ligada a essa questão do amor romântico. Né? Ah, se não for minha, não vai ser de mais ninguém, é o grande amor da minha vida. É como se essa pessoa tivesse presa a outra para o resto da vida, mesmo que, né, esse relacionamento tenha que terminar em morte. Então, nós precisamos, sim, discutir com as mulheres e com os homens também o direito de escolha das mulheres. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro papo com a onça aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Dava pra gente falar mais ainda, pra gente falar bastante sobre o assunto, mas na semana que vem a gente vai voltar com pessoas reais, mulheres reais, daquelas que vivem realmente a realidade. Meninas, muito obrigada e a gente vai começando a fazer história. Obrigada a todos da nossa equipe aqui da TV Guanandi. Até a semana que vem.